Caros telespectadores da Ângelos TV, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Reflexões sobre o Evangelho. Pretendemos levar até si a palavra do próximo domingo, o Evangelho do próximo domingo, para que essa palavra seja luz, seja inspiração para a nossa ação de cada dia. Essa ação de cada dia que é marcada muitas vezes por angústias, por dramas, por crises, por depressões e que nos faz muitas vezes questionar sobre o que é que vale a pena, o que é essencial no meio desta Babilónia com que muitas vezes somos envolvidos. O que é essencial, no fim de contas, para não perdermos a paz? A palavra de Deus vem até nós e revela-nos essa luz que precisamos muitas vezes no meio da nossa agitação, no meio da nossa confusão. Por isso, em cada semana levamos até si esta palavra que deve ser acolhida como um dom que vem do alto, como uma luz que vem ao nosso encontro para nos direcionar e para nos fazer viver cada momento difícil, porventura, mas segundo a sabedoria que vem do alto. No próximo domingo continuamos a ler o Evangelho de São Mateus. Vamos enquadrar-nos, no fundo, neste cenário do que tem vindo, das leituras que temos vindo a fazer nos domingos anteriores. De facto, continua o cenário de confronto de Jesus com os fariseus e vice-versa. Os fariseus que andavam inquietos, desde que Jesus tinha chegado a Jerusalém e tinha começado a anunciar ali bem junto do templo e até no templo os critérios e os sinais do reino de Deus, que a sua pregação deixava os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os príncipes dos sacerdotes muito inquietos em relação àquela mensagem. O confronto é nítido, tem acontecido nos últimos evangelhos, dos últimos domingos, com parábolas dos vinhateiros homicidas, do banquete do rei, da moeda, do imposto que é preciso, se é preciso pagar ou não, víamos no domingo passado, e por isso este confronto tem sido uma evidência, porque os fariseus tinham deliberado acabar com Jesus. Tinham deliberado maquinar situações onde o poderiam apanhar em falso. É o caso dos impostos no domingo anterior, onde mostram a Jesus uma moeda para ele dizer, ou melhor, lhe perguntam se é lícito ou não pagar impostos. Jesus pede uma moeda, diz de quem são esta efígie, então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eles afastaram-se, mas afastaram-se para maquinar outra tentativa. Ficaram admirados com a resposta de Jesus, mas o seu intento de o apanhar em falso não se desvanece e por isso voltam precisamente junto de Jesus para que de algum modo o possam encontrar numa situação, numa palavra menos de acordo com a religião do tempo. Vamos escutar essa palavra porque Jesus, no fundo, não desiste de denunciar os desmandos da religião do templo, a hipocrisia dos poderes que lhe estavam associados. Eles queriam calar a sua voz. Agora, o tema vai ser outro no Evangelho do próximo domingo. Se no Evangelho do domingo passado era uma questão mais sociológica, de pagar os impostos, económica, digamos assim, agora o tema vai ser religioso, vai ser um tema crucial para a religião judaica. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai responder e por isso mesmo vamos escutar o Evangelho do próximo domingo para vermos qual é a resposta de Jesus e o que é que ela implica para os fariseus de outrora, para nós hoje que escutamos esta palavra como uma palavra de vida eterna. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos se resumem todas as leis e os profetas. Palavra da salvação. O que Jesus andava a dizer, como já referi, deixava os fariseus muito inquietos, os doutores da lei, os príncipes dos sacerdotes. Jesus, de facto, tinha dito coisas que parecia que punham em questão a religião judaica. Esta pergunta não é uma pergunta sem sentido, vem ao encontro de certas coisas que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito que podiam destruir o templo, ele o reedificaria em 3 dias. Isto é uma palavra tremenda para os judeus. Jesus tinha feito coisas ao sábado que não eram lícitas, isto é, tinha metido em questão a instituição do sábado, que para a religião judaica é fundamental, é o dia do louvor a Deus, e por isso Jesus, com as suas atitudes, parecia desrespeitar o sábado. Tinha dito mesmo que o sábado tinha sido feito para o homem, não o homem para o sábado. E portanto, algumas palavras de Jesus deixavam os judeus inquietos, nomeadamente os fariseus e os doutores da lei. Ora, na resposta que Jesus dá, podemos ver 2 critérios que são de veras interessantes para podermos compreender o que Jesus andava a anunciar. Os fariseus perguntam-lhe: Mestre, afinal, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o primeiro mandamento? Moisés deu-nos a lei. O que é que tu dizes acerca disso? E Jesus reafirmou aquilo que é a fé judaica. Mas na resposta de Jesus podemos então ver 2 critérios interessantes que são a base das atitudes de Jesus. O primeiro critério nós podíamos chamar-lhe de continuidade ou de fidelidade. A resposta de Jesus diz-nos isto: Jesus é fiel à lei de Moisés. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Esta é, digamos, a linha seguida pela religião judaica desde os mandamentos de Moisés. E por isso mesmo Jesus não se distancia desta que é a tradição judaica. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, há um critério de continuidade e de fidelidade à lei, do qual Jesus não abdica. Mas também há um critério de renovação. Um critério, de algum modo, de novo, de algo novo que Jesus vem trazer. É que enquanto Jesus reafirma a validade da lei de Moisés, cujo primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, há um novo aspecto, um novo critério que Jesus, de algum modo, acrescenta para aperfeiçoar a lei de Moisés. E neste aspecto Jesus não se afasta da tradição judaica, porque inclusivamente já o Antigo Testamento está cheio de passagens onde o amor ao próximo, que é, digamos, o mandamento novo de Jesus, o novo critério de Jesus, esse mandamento nos aparece já também posto em evidência. Aliás, a primeira leitura do próximo domingo mete em questão, ou melhor, aponta caminhos do acolhimento aos estrangeiros, àqueles que são imigrantes, o acolhimento dos necessitados e por isso mesmo o fazer bem ao próximo como, digamos assim, coerência da lei do amar a Deus sobre todas as coisas, aparecem já delineados no Antigo Testamento. Mas Jesus dá-lhe uma ênfase nova. É verdadeiramente um novo mandamento. Melhor, é um segundo mandamento que Jesus diz que é semelhante ao primeiro. Portanto, neste aspecto, Jesus não se afasta da tradição judaica, reafirma a tradição judaica, mas acrescenta-lhe algo de novo. Portanto, estes 2 critérios, isto é, da continuidade e da novidade, da fidelidade ao passado, mas da renovação no presente, marcam claramente a novidade daquilo que Jesus tinha vindo trazer à Terra. Portanto, no fundo, o que é que Jesus põe em evidência, revelando esta, digamos assim, esta forma nova, este olhar novo sobre a lei antiga, a lei de Moisés?
O que Jesus coloca em realce é precisamente a coerência que deve existir entre o primeiro e o segundo mandamento, entre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, porque se o segundo é semelhante ao primeiro, não pode ser menosprezado, nem pode ser debilitado, porque amar o próximo como a si mesmo aparece, digamos assim, alinhado com o amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, ao dizer isto, afirma-o com a autoridade de quem o testemunha. Aliás, em várias passagens se refere que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. De onde lhe vinha esta autoridade? Vinha-lhe da coerência que Jesus manifesta na sua vida em pôr em prática este mesmo princípio, isto é, amar a Deus implica amar o próximo. E Jesus testemunha isto, Jesus demonstra isto. Por um lado, ele é aquele que se retira para louvar a Deus sobre todas as coisas, em longas vigílias de oração, na fidelidade e na obediência à vontade do Pai. Jesus põe antes de mais o amor ao Pai acima de todas as coisas. Mas depois Jesus também é aquele que se mistura no meio dos homens, aquele que percorre os caminhos da humanidade, aquele que suja os pés no pó da estrada, aquele que vai ao encontro das necessidades. Jesus é um ícone do amor ao próximo. Portanto, na vida de Jesus, há precisamente este equilíbrio, digamos assim. O amor a Deus e o amor ao próximo aparecem-nos intimamente ligados e são, podemos dizer, uma coisa só. Não é possível dissociar em Jesus este amor ao Pai, o amor a Deus e o amor ao próximo. Aquilo que Jesus anuncia, no fundo, é aquilo que Jesus experimenta. Porque estes dois critérios, que eu chamei de continuidade e de renovação, que o mesmo é dizer amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, portanto, são intimamente ligados e não se podem separar. Ora bem, podemos, em certa medida, interrogar-nos sobre qual o alcance que esta palavra tem para nós. O que é que podemos nós receber deste episódio de Jesus, que é um episódio, como comecei por dizer, de confronto, onde Jesus responde mais uma vez com a sabedoria que lhe vem do alto e onde deixa mais uma vez os fariseus estupefactos, mas de que maneira é que esta palavra hoje se aplica até nós? Queridos amigos e irmãos, sabemos muito bem como o mundo hoje também nos experimenta. Outrora os fariseus foram experimentar Jesus a ver se lhe apanhava uma palavra em falso. E Jesus respondeu de maneira sábia, com a coerência entre os dois mandamentos. O mundo de hoje também nos experimenta. Em certa medida, o mundo de hoje também à nossa volta, à volta da Igreja, à volta do testemunho daquilo que a Igreja anuncia e faz todos os dias. E agora, não só da Igreja toda, mas cada um de nós como cristãos, o mundo também nos continua a perguntar, afinal, para ti, qual é o primeiro mandamento? Qual é a coisa mais importante da fé? O que é que para ti está em maior evidência no plano da fé? E aqui as respostas muitas vezes são muito diversificadas. Se calhar, muitos dirão que para si a experiência da fé implica um acreditar em qualquer coisa que está acima do homem, mas depois não se vincula muito na vida. Para muitos, o primeiro mandamento pode ser, se calhar, o rezar muito, o ter, digamos, uma intimidade grande com Deus. Mas quantas vezes acontece que este amor a Deus sobre todas as coisas nem sempre está em coerência com o amor ao próximo? Na nossa vida podemos, por vezes, ter atitudes até de grande religiosidade, que são sempre meritórias, mas essa atitude das práticas religiosas, das nossas devoções, das nossas atitudes que revelam, muitas vezes, o nosso amor para com Deus, muitas vezes elas não estão na coerência com o amor ao próximo, porque
se rezamos muito, se temos grandes sentimentos religiosos, mas depois a nossa vida não se articula no respeito aos outros, no respeito, desde logo, na nossa casa, com os nossos familiares, com aqueles que estão à nossa volta, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, então havemos de nos interrogar se é verdade que o primeiro mandamento na nossa vida esteja em perfeita coerência com o segundo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, o mundo continua a provocar-nos, continua a dizer-nos, continua a interrogar-nos sobre este aspecto que é tão crucial na nossa vida. Para ti, para mim, qual é o primeiro mandamento? Qual é o mandamento mais importante? A resposta de Jesus é esta: não podemos ficar unicamente no amor a Deus, mas temos que, de algum modo, tornar esse amor fecundo também no amor para com os irmãos. Será que na nossa vida estes dois mandamentos estão harmonizados? São unidos por uma coerência que fazem do meu ato de fé algo de transformante para mim e de revelador do reino de Deus para aqueles que estão à minha volta? Será que a minha vida, esta coerência, esta tensão, diria quase, entre o amor a Deus e o amor ao próximo como uma coisa só, são anúncio, levam paz e esperança ao mundo em que eu vivo, ao meu mundo onde eu me encontro? Ou será que batemos muito com a mão no peito, mas depois não falamos ao nosso vizinho? Vivemos na indiferença para aqueles que passam ao nosso lado, se calhar que vivem connosco no mesmo prédio e nunca se aperceberam que somos cristãos, que procuramos viver o amor concreto, não um amor fictício, não um amor a Deus que me faz, ou que fica reduzido a uma ideia, que me faz dizer, sim, eu acredito em qualquer coisa que está acima do homem, mas que depois não se traduz em atitudes e gestos concretos. Ora, outrora, Jesus desmascarou a hipocrisia dos que se diziam muito religiosos, mas depois a sua vida não era uma coerência com a palavra, ou melhor, com a fé que diziam ter. Hoje, porém, este episódio, que outrora se dirigia aos fariseus e aos doutores da lei, dirige-se a cada um de nós. Jesus hoje, com esta palavra, desmascara também a nossa hipocrisia, a nossa experiência de fé, quando ela não é coerente. Então, amar a Deus, amar os irmãos, há de constituir na nossa vida o grande segredo da nossa experiência de fé. É, digamos assim, aquele núcleo fundamental que em cada dia, em cada momento, me há de fazer olhar a vida com esta luz que me vem do alto, mas que me faz irmanar com os irmãos que estão à minha volta. Portanto, a coerência entre o amar a Deus e o amar o próximo é o grande desafio desta palavra. E ao desmascarar os fariseus, Jesus também está, de algum modo, a provocar em nós esta inquietação de uma fé que seja uma experiência coerente. E o mundo hoje é muito exigente em relação a isto. E então, no mundo de comunicação, como aquele em que nós vivemos, cada vez que a Igreja, por um lado, anuncia o amor, mas depois pratica a indiferença, e quando digo a Igreja, digo aos mais diversos níveis, mas sobretudo ao nível de cada um de nós. A Igreja não é uma ficção, a Igreja é cada um de nós. Se por um lado eu afirmo que tenho fé, mas depois vivo como se não a tivesse, o mundo é particularmente crítico a isto. É verdade que muitas vezes muitos irmãos dizem, não vou à Igreja porque para ser como aqueles que lá vão é melhor lá não ir. Esta palavra não é válida porque muitas vezes ela exprime uma certa autojustificação do comodismo espiritual para não ir à Igreja. Porém, a verdade é que, muitas vezes, aquilo que o mundo diz acerca de nós pode ter um pouco de verdade e pode ser um pouco a expressão desta atitude de Jesus que vem desmascarar-nos na nossa incoerência, no nosso farisaísmo. Portanto, sermos coerentes entre o amor a Deus e o amor ao próximo é o grande desafio, a grande inquietação, a grande provocação que a palavra do próximo domingo nos dá. Esta palavra lança-me então um grande desafio. E o desafio é este, que cada um de nós tenha a coragem de entrar no seu coração, no seu íntimo, para me perguntar,
Até que ponto? Na minha vida concreta. Não falo agora já dos grandes acontecimentos, da Igreja no mundo. A minha vida concreta. Até que ponto, no meu coração, no meu íntimo, estas duas partes do mesmo mandamento são o suporte da minha vida. Até que ponto a minha vida é marcada pela coerência do amor a Deus e do amor ao próximo. Hei de também perguntar se estes mandamentos são meramente teóricos ou se, porventura, eles se traduzem em gestos concretos. O que é que significa para mim amar a Deus sobre todas as coisas? O que é que significa colocar a Deus acima de tudo? Será uma simples ideia? Será um princípio espiritual? Ou amar a Deus sobre todas as coisas leva-me a uma vida de oração, leva-me a ir celebrá-lo na comunidade? Como é que eu posso dizer que acredito em Deus sobre todas as coisas, que tenho muita fé, e ali ao lado a comunidade está reunida na igreja paroquial a celebrar o mistério do amor, a celebrar a palavra que Jesus me dá em cada domingo, e eu estou tranquilo na minha casa, como se aquilo não me dissesse nada, como se a celebração dos cristãos não me interessasse para nada? Como é que eu posso dizer que amo a Deus se depois vivo na indiferença da celebração e do louvor ao mesmo Deus? Ou até que ponto amar os irmãos é também uma bela intenção? Amar os irmãos para mim significa o quê? Que sinais é que há na minha vida de que eu verdadeiramente amo os irmãos? Será que tenho a coragem de reatar os laços que se romperam, às vezes por um mal-entendido, às vezes por uma incompreensão, e ando às vezes zangado com familiares, com vizinhos, com pessoas com quem trabalho? Que sentido faz? O que é que significa amar os irmãos? É uma bela ideia espiritual, um belo pensamento para pôr num bilhete postal? Ou é uma prática na minha vida? Sou solidário? Partilho com os outros? Os nossos irmãos que sofrem nas grandes causas, será que eu me sensibilizo por essas causas? Vou ao seu encontro? Ou digo que amo muito o próximo, mas vivo na indiferença perante aqueles que necessitam e aqueles que sofrem? É, sem dúvida, uma grande provocação. É um grande anúncio este que Jesus faz neste Evangelho, que é tão pequenino. E convido os queridos amigos e irmãos da Ângelos TV a estarmos muito atentos à escuta do Evangelho do próximo domingo. Senão, mal damos por nós, ele já terminou e diz coisas tão importantes. Lança-nos esta provocação. Vamos ficar unidos nesta inquietação que Jesus nos transmite na vivência da sua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, não como duas coisas desgarradas, mas como, diria, duas faces deste grande mandamento que consiste em amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Uma saudação particular a todos os espectadores da Ângelos TV. Ficamos unidos, como digo, nesta inquietação, e até à próxima, se Deus quiser.